escrevendo, tipo, o domínio certo, Como assim? sabe? Tipo, quando você tem que escrever infinito, daí o número. Ah, certo. Bem, se tu puder me mostrar como é que tu tá fazendo, né? Me mandar uma foto, Tá por bom. exemplo. Eu te mandei uma foto. Uhum. Deixa eu ver. Ah, vamos ver a C. A C você encontrou 1 e 0. Daí você falou assim, o domínio vai de mais infinito até zero. Hã? Como assim? Tá indo ao contrário? Porque eu acho que tu quis dizer de menos infinito até zero, né? É, É, sim. tu escreveu mal, tá? Uhum, Ah, não sei se tu quis dizer mais ou menos. De toda forma, nas duas situações você colocou ah, mais infinito, né? uhum, E não é isso não, tá? Ahn, você fez a conta certa, 1 e 0 são as raízes, tá? Isso tá uhum, certo. Desse aqui. Só que a grande questão é tu se perguntar o seguinte, né? Quais são os problemas que essa função apresenta? Ou seja, né? O que pode ocorrer nela, o que não pode ocorrer nela, melhor dizendo. Temos uma divisão, certo? uhum. Divisão não pode ser zero. Sim, Concorda comigo? sim. Bem, então você só tem que cuidar com os valores que fariam essa divisão dar zero. Só isso. Uhum, Então, né, tu tem que pensar quais são os valores que fazem essa divisão dar zero. Os valores que zeram a parte de baixo. Como a parte de baixo é uma quadratic formula, você pode fazer a quadratic formula. Ou você pode simplesmente isolar o x, né, e já perceber as duas raízes, né? Eu acho que você achou as raízes errado, porque assim, só olhando. Tá vendo que eu simplesmente isolei o x, né? Deixei o x em evidência, certo? uhum. Então daqui a gente sabe que o x para zerar tem que ser igual a zero e aqui 4, né? Concorda comigo? Sim. Então, como a gente não quer que dê divisão por zero, a gente não pode ter o x igual a zero e o x igual a 4. Concorda comigo? Sim, então o que eu fiz não tá certo? Não, porque tu colocou, vamos dizer assim, intervalos. Só que tu não tem exatamente intervalos aqui. O que tu tem que colocar é assim, ó. O domínio é todos os reais, porque todos os valores podem, menos o zero e o 4. Essa seria a resposta, entendeu? Uhum, Fez bem diferente disso. Tu colocou infinito ali, né? uhum, Se tu quiser usar a notação de infinito, que eu não recomendo, você pode dizer que vai do infinito a mais infinito, aberto. Só que, de novo, tu tem que indicar que apesar de todos os valores, né, do menos infinito poder, né, não pode 0 e 4. Né? Que o 0 e o uhum. 4, exatamente 0 e 4, vão fazer aquilo lá, dar zero na divisão, não pode dividir por zero, certo? Certo. Então, veja, você não está falando de um intervalo, você está falando exatamente do 0 e do 4. Porque a única coisa que você não pode é divisão por zero. Então, ali você deu a ideia de intervalo na sua resposta. E não é isso. O que não pode é o 0 e o 4, ok? Uhum. Então tá bom. Mas quando pede o domínio, se tiver aquele, o x ao quadrado, o x e o outro número que é igual a zero, daí eu posso fazer a quadratic equation. Aqui você poderia fazer a quadratic equation, só que seria uma perda de tempo federal. Aqui é muito Sim. mais fácil você isolar o x e perceber a resposta, né? Uhum, Agora, se tu quiser fazer a quadratic equation, beleza. O a é 4, o b é menos 1, c é 0. Aí tu faz. Né? Chega uhum, também em 0 e 4. A questão é, a quadratic formula a gente normalmente usa apenas quando tu tens o polinômio de segundo grau completo, quando tu tem a, b e c diferente de zero. Entende? sim, sim. Então tá bom.
Então, cuidado. Vamos ver as outras, né? Essa foi a que eu bati o olho e já me deu um ruim. Mas as outras tu acertou. As outras tu fez o que É? tinha que fazer. Será? Sim, 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 sim. Fez sim. Parabéns. As outras todas certas. Pelo menos a, B e a C, que foi a que você me mandou foto, né? Uhum. Fizeste as outras? É, eu fiz a D também, e daí na D, calma, eu vou mandar pra você. Mande. Eu não sei se tá certo. Bora ver, bora ver. Bem, qual que é a ideia aqui? Você vai me falar. Temos uma conta com divisão, certo? Uhum. O que não pode aparecer na parte de baixo dessa divisão? Não pode ser zero. Perfeito. Ah, Nota eu pus 10. maior ou igual. Veja, tu não está falando de uma raiz quadrada. Na É, raiz sim. quadrada você não pode ter negativo, beleza, mas aqui é Uhum. só não poder ser zero, concorda comigo? Sim. Muito bem. Então tu percebeu que tu fez uma caquinha gigante, né? Uhum. Cuidado na prova, se tu fizer isso, eu vou chorar. Aqui tu tem que olhar e pensar, né? Isso aqui causou confusão com um aluninho meu, criancinha, recentemente. Olha para isso, Georgia. X ao quadrado. A gente aprendeu na escola que tudo ao quadrado fica positivo, né? Uhum. A única forma dessa coisa dar zero é se o x ao quadrado desse menos um, não é mesmo? Sim. Porque daí menos um mais um, zero. Só que não tem como o x quadrado dar menos um. Porque tudo ao Não. quadrado fica positivo. Uhum. Tudo bem? Sim. Então você vai dizer assim, ó, qual que é a solução aqui? Todos os reais. Todos os reais. Sem nem fazer conta. Não tem Sem conta fazer aqui. conta? Não, porque, pô, tu vai falar assim, ó, se tu quiser, tu faz uma conta bem tosca, né? Do tipo, x quadrado mais um igual a zero, daí tu vai colocar x quadrado igual a menos um, daí tu vai dizer, isso aqui é solução, é impossível, não tem como. Não existe nada que faça o x ao quadrado dar menos um. Tu tem que ter certeza Uhum. absoluta disso, tá? Não tem nada que faz o x quadrado dar menos um, nada. Ok? Sim. E se fosse tipo x e em vez do ao quadrado fosse 4? Mesma X à coisa. quarta? Mesma É. coisa. Mesma coisa, também não vai poder. Porque índices pares, né, expoentes Uhum. pares, sempre causam números positivos, ok? E se fosse x ao cubo, daí eu teria que Se resolver fosse o x ao coisa. cubo, a resposta seria menos um daí. Porque x ao cubo, ou melhor dizendo, menos um elevado ao cubo dá menos um. Uhum. É menos Então um o que eu mais um, fiz tá zero, né? errado. Totalmente. Totalmente. Tá Você bom. só tem que perceber que não tem como essa coisa aqui embaixo dar zero, tá? Uhum. Beleza. E qual mais? Podemos fazer. Eu acho que é o exercício 15 tem. A gente estudou uma das funções e a outra a gente não estudou. Ah, é? Não, não, não. Será? A No gente estudou idea, as no idea, duas? no idea, because I have a lot of students. I don't remember of your things exactly. But we can do again. Tá bom. Ok, let's go. Vou pegar aqui, só um segundinho. Pô, tu entendeu meu inglês information? Você é boa em inglês mesmo, hein? 15. Meu inglês é um lixo. A gente fez a primeira, tá? Fizemos a É. primeira, agora temos que fazer o estudo da segunda. Agora que eu vi aqui. Ó, o Jorge, eu Uhum. quero que tu faça F, tá bom? F? Eu quero que tu faça F aqui, sim. Porque eu Tá. vi que tu errou muitas coisas, eu preciso de convicção. Eu quero que tu faça isso aqui com convicção, tá Tá bom? bom. Pode olhar Uhum. as coisas que eu fiz, tá? Eu vou deixar, tipo, aparecendo aqui, mas tu precisa de Uhum. mais convicção nesse assunto. É fácil, tu sabe, mas precisa de convicção. Tá. Vou deixar assim, bonitinho. Se preocupe em só não ter zero no denominador. Esse é o único problema. Beleza? Uhum. Então, eu faço a quadratic coisa nesse? Já!
É a forma mais fácil de encontrar as raízes. Tá. Tá, eu acabei. Ah, é? Uhum. E aí? Eu mando pra você? Sim. Anyways, de modo geral, a gente está interessado aqui no zero, né? O que que faz essa parada da zero, né? A parte de baixo. Se você resolveu a fórmula quadrática certo, é o que importa, né? Se você. Ó, de novo, né? Você cometeu o erro. O que é esse Qual intervalo erro? que você está falando, mano? Tudo bem, a fórmula resolvente está certa. Essas são as raízes mesmo. Mas como ele está te pedindo o domínio, a única coisa que tu tem que escrever é que é todos os reais, só não pode esses dois, entendeu? Entendeu? Uhum. Então apaga isso que tu fez e escreve desse jeito que eu coloquei na caixa azul aqui. Tá? Beleza agora? Tudo certo? Sim. Confiante no que tá rolando? Sim. Então tá bom.
Vamos para a próxima. O que tu queres ver mesmo agora? Ah, tu queres ver aquela lá, né? A Vamos avaliar 15. a 15, né? Isso. Então deixa eu apagar aqui. Viu como é bom te pedir para fazer as contas? Porque tu tem que Uhum. perceber isso, meu. Se tu errar isso, vai ser triste, porque tu sabe que tu fez a parte difícil, na hora de, né, meter pro gol, você erra, daí é tenso. E aí, aqui tem que avaliar tudo aquelas coisinhas, né? Uhum. Domínio e imagem primeiro. E aí, me diga sobre o domínio e a imagem dessa bela função. É, o domínio é todos os números reais menos o menos um e o zero? Ou só menos o zero? Só o zero que não, porque o menos um É seria um só o problema. zero. Você sempre fala desse menos um, desses números que não tem problema nenhum. Eu queria entender o que você vê de problemático neles. É porque a É linha só no ela tá zero. muito para baixo, daí eu não. Não, não, é só no zero o problema. Não tem buraco nenhum ali no menos um, né? Não, tá bom. Beleza, então você já achou o domínio. E a imagem? É, a imagem é todos os números reais? Todos os números reais. Aqui você pega do começo ao fim, né? Do infinito ao menos infinito, né? Isso aí. Uhum. Muito bem. O que mais nós temos a avaliar? O ponto de encontro com os eixos? Ponto de encontro com os eixos. E aí, existe algum ponto de encontro com os eixos? Não. Então, não tem crossing points, isso aí. E simetria? Simetria. Existe alguma simetria? É, eu acho que não. Porque É, porque não não tem parece. nenhum espelhamento, né? Não, não parece. Não tem nada que é como se fosse um espelho pro lado esquerdo ou direito do gráfico, né? É. Tudo bem. Daí tem quando ele aumenta, diminui. Quando ele cresce e decresce. Uhum. Onde que É, estão as regiões de crescência? As regiões são de crescência, de decrescência, e o que que tá rolando, né? é. Ele diminui do menos 7 ou do menos infinito? Ele diminui. Como assim, do menos 7? Ah, sim, isso de novo vai depender do teu professor, né? Mas eu acho que tá falando de menos infinito e mais infinito aqui, tá? Então ele decresce do menos infinito até o mais infinito? Isso. Bem, na realidade, né? Se você olhar bem, sim. Aqui tá decrescendo, aqui tá decrescendo de novo, tá sempre decrescendo, né? Uhum. Apesar de ser em É. duas partes diferentes, tá sempre decrescendo. Então não tem nenhuma crescência. Não, não tem crescência. Sempre que o Tá. x aumenta, o y está diminuindo. E o ponto máximo e mínimo, né? Sim. Tem algum Mas não máximo e tem. mínimo aí? Tem algum ponto onde muda-se o comportamento? Não, né? Tu mesma falou agora há Não, pouco. É crescente o tempo decrescente o tempo todo, né? Então, se o comportamento é sempre o mesmo, não tem um turning point, vamos dizer assim, não um tem. ponto de mudança. Então, não tem um ponto de máximo ou mínimo, tá bom? Uhum.
E Beleza, o que mais nós temos que avaliar? descontinuidade Uhum. no zero. Descontinuidade no zero, certo. E E acho aí? que é só isso. É só, né? Acho que acabou também. É. Temos mais nada. Muito bom. Dessa função era só isso, né? Uhum. Tudo E bem. acho que também dá para fazer o exercício 3 desse mesmo documento. 3, deixa eu pegar aqui. Só um instantinho. Aqui. 3. Tá quente aí na Espanha? Não, tá frio. Inveja. Tá quente aí? Sim. Em Braga, que é uma cidade do norte, tá um calor desgraçado aqui. Aqui tá meio estranho o tempo. Inveja. E aí, o que está rolando neste primeiro exercício? Está pedindo para calcular o domain e o range. Uhum. E aí? É, o domain é all real numbers, né? Domain são os possíveis Não. valores de x. Mas não é o. É só os positivos, né? De X. Pois é, então não é all real numbers. São só os Não. positivos. Então tem que dizer o all, positive e real numbers. Né? Como que eu escrevo assim? Ou eu só Você escrevo pode all dizer sozinho? assim, ó. Tem várias formas de você dizer isso, mas você pode dizer, por exemplo, reais com essa estrelinha. Ou não, desculpa. Reais positivos. Uhum. Você pode também dizer, ó, de zero a mais infinito. Aham. As duas formas estão certas, beleza? Tá. Maravilha. E a imagem é só os números negativos. Just the negative numbers. Exatamente. Eu Exatamente. faço de zero a menos infinito. Exato. De zero a menos infinito. Just like that. Muito bem. Tranquilo, 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 não é mesmo? Uhum. Muito bem. Vamos para a próxima. A próxima é muito semelhante. Que passa nessa? O domínio é todos os números reais positivos, né? O domínio são todos os números reais positivos, exatamente. E o domínio também. Quer dizer, a imagem. A imagem também. Tá bom. Tranquilo, né? Tranquilo também. Uhum. E tem que perceber que tem algumas funções, né, que tem essa falta de dados, né, em um determinado par do eixo. Né? Essas Uhum. funções aqui, elas muito provavelmente são raízes. Aqui essa b é a raiz de x e essa aqui é menos raiz de x. Uhum. Provavelmente, né? Se tu vê juntas, elas não formam uma espécie de parábola aqui, ó. Então por isso que Ah, ela é sim. raiz de x, né? Raiz de x é o contrário da parábola. Então, é isso. Beleza? Beleza. Beleza, vamos ver a próxima. E aí, que passa nessa? Essa. O domínio são todos os números reais. Isso. E a imagem é todos os números reais negativos.
O domínio são todos os números reais, a imagem todos os números reais negativos. Você pode representar como aquele R com menos na parte de Uhum. cima, beleza? Beleza. Beleza. Muito bom, vamos pegar a próxima. Só isso que estava pedindo, né? É. Se quiser até me falar sobre crescimento, decrescimento, né? Por exemplo, essa curva. Vamos falar da C antes de falar dessa aqui. Em quais regiões a função é crescente, decrescente? Qual é o ponto de máximo? Será que você consegue me dizer essas coisas da C? Ela é crescente de menos infinito até zero. Uhum. E ela é decrescente de zero até infinito positivo ou negativo? Você que me diga, vai lá. Acho que positivo? Bem, Não. ela vai ser crescente do menos infinito até o zero e decrescente do zero até o mais infinito. Porque quando a gente está falando de Uhum. crescência ou decrescência, a gente está falando do eixo x, né? Então tu pode dizer que ela é crescente de x igual, vamos dizer, x menos infinito até o x zero. E ela vai ser decrescente de x zero até o x mais infinito, ok? Uhum. Muito bem, muito bem. Entendeu? Então, tu, assim, se tu ficar meio perdido, né? Ah, mas eu tô falando do x e do y, escreve, entendeu? Uhum. Escreve. Porque, né, tu pode também, sei lá, de alguma forma, falar sobre a crescimento ou decrescimento pensando no eixo y. Mas, de modo geral, as pessoas usam o eixo x para explicar esse tipo de coisa, percebe? Sim. Beleza. Muito legal. Então vamos falar da F agora. Deixa eu pegar a F? Não, D, viajei. Vamos falar da D agora. O que temos para essa função? A D é o domínio é de menos 4 até zero, Menos 4 até zero? não? Meio que a função começa ali no menos 4, né? Uhum. Então, o domínio dela, ou seja, os valores de x onde há gráfico, de menos 4 até zero, isso mesmo. E Bem, daí, e a imagem, diga aí. como que eu uso, como é colchete? Sim, 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 você pode usar colchete para representar isso, né? Como, vamos dizer assim, ele pega o 4, então a gente vai pegar o 4, sacou? O menos 4, Uhum. certo? E o, e o Parece que ele zero? não pega o zero, então a gente não pega o zero. Colchete não Tá. pega o zero, sacou? Uhum. 10. Muito bem. Olha só, eu preciso muito ir à casa de banho, como dizem os portugueses. Eu vou deixar esse gráfico aqui para você, mas eu quero que você me fale sobre outras características do D também, né? Crescimento, decrescimento, ponto de máximo, mínimo, essas coisas, tá bom? Tá bom. Tá pensando na E também. Just a second.
Opa! E aí, fizeste? Sim. Ai, como é que ficou? Me conta as coisas que você achou, então. A imagem da D é de 0 a 4? A imagem da D é de 0 a 4. Imagens são os valores que você pode obter de Y. 0 a 4, isso mesmo. Sim, Só que o zero aberto também, tá? Porque você não está pegando o zero. sim. Isso. E eu também pus que a função cresce de -1 a 4, né? E que o ponto mínimo dela é -4 e que o ponto máximo é 4. Quando tu vai falar, você tem que deixar bem clara que tu está dizendo das coordenadas x, certo? É, Por sim. exemplo, você falou o ponto mínimo é 4 e o máximo é 4, né? Ponto mínimo Uhum, em x é -4. uhum, Ponto máximo em x é 0. sim. Né? Então você tem que deixar claro qual coordenada você está falando. Beleza? Tá, Senão o professor vai dar errado. De modo geral, a gente fala em função da coordenada x. tá bom. Belezinha? Uhum. Ah, muito bem. Muito bem, muito bem. Então, vamos para a próxima. E aí, o domínio da E é todos os números reais? Sim, todos. E a imagem, como que escreve daí? Porque ela pega o -1. Isso, então tu vai ter que dizer que é do -1 até o mais infinito, né? Ah, tá. E o -1 é com o colchete fechado? Parece que sim, parece que ele está pegando exatamente ali o -1. Então sim, colchete fechado. Infinito é sempre com o colchete aberto, tá? Sim. Então beleza. E aí, que mais? Dessa função? Não, não, bem, se tu quiser me falar mais dessa função, pode ser. Hum, Ela decresce de menos infinito a zero, né? Aham, E ela cresce de zero a mais infinito. uhum, perfeito. Perfeito. O que mais a gente pode avaliar desse monte de coisas aqui? A 4 tu fez tranquilamente? Sim, Poxa, sério? faz tempo. Ah, Seríssimo? não sei se eu fiz certo, mas Bem, eu quero que tu me eu fale fiz então faz tempo. o domínio de uma das funções que apareceu ali na 4. Vamos ver se tu tá manjando. Quero que tu faça o domínio da E. E? Isso. Temos uma raiz, né? Uhum. É, tá, eu te mandei. Vamos ver. Bem, É algo assim que o meu professor falou que é pra fazer. eu também falei. Exatamente isso, tá? Tu tem que pensar ali que sim, as raízes são 10 e menos 10, tudo bem? Uhum. Só que a gente está interessado não nas raízes exatamente, mas sim na informação que as raízes podem nos trazer. Em especial, a Uhum. gente precisa que dentro por raiz eu quero dizer as roots do polinômio de dentro da square root, ok? Então estou confundindo Tá. tudo aqui na cabeça, né? Mas ali dentro tem que ser só ser positivo. Então sim,
Só para x maiores que 10 e menores que menos 10 que vai ser positivo, né? Isso mesmo. Uhum. Qualquer valor entre menos 10 e 10, por exemplo, zero, vai fazer dar uma raiz negativa, né? Sim. Então, quando daí eu tenho esses dois valores, quer dizer que não pode ser nenhum valor no meio desses dois, entre os dois. Depende da situação, né? Nesse caso é isso. Em outra situação pode ser exatamente do que é a região do meio. Uhum. Eu preciso desenhar aquela linha e pôr os números. Precisar não, mas às vezes aquela linha te orienta, né? Uhum. Porque tu poderia, por exemplo, colocar aqui, né? Menos 10, 10, e testar valores, né? Testa aqui, um valor antes do menos 10, um entre, um depois, e perceba quais são as regiões onde fica positivo e negativo, né? Se tu Uhum. fizer isso, tu vai perceber que aqui vai dar positivo, jogando, por exemplo, menos 11, aqui vai dar negativo, jogando, por exemplo, zero, e aqui dá positivo de novo, jogando, por exemplo, 11, né? Uhum. É isso. Muito bem. E aí, mais alguma coisa? E daí para escrever o domínio, como eu escrevo? Ah, você pode escrever como uma uniãozinha, né? Uhum. Por exemplo, o domínio vai de menos infinito até menos 10, união, 10 até mais infinito. Certo? Certo. Certo. E aí, temos mais algo para hoje? É, essas que tem a raiz quadrada em cima e embaixo, no, na 5C, tem um. Sim, vamos ver o que a 5 pede. Domain. Domain. E aí? Daí eu tenho que fazer primeiro a de cima, depois a de baixo, né? Aham. Na Tá. verdade, a ordem que tu faz não importa, né? O importante é tu verificar onde que não vai ser zero, né? Uhum. E daí na de baixo, eu, eu não faço com a raiz quadrada, né? Ah, Junto. como assim? Não faz raiz quadrada? Não entendi o que tu quis dizer. Tipo, eu faço raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 tem que ser maior que zero. A raiz Ou tu eu nunca faço põe. só A raiz tu nunca só o põe. Tem que número de pôr só a dentro. parte de dentro. E sim, tem que ser maior que zero. Não pode ser maior igual a zero. Porque se fosse igual a zero, tu teria divisão por zero. Tu não quer divisão por zero, certo? Uhum. Só isso. Então, por exemplo, da parte de cima, a gente precisa rapidamente, né, que o x seja maior ou igual a 5, né? Uhum. E da parte de baixo, né, tu vai ter aquela situação. Então, tu vai querer que o x seja menor que menos 3, né? E maior que 3, né? Sim. E daí Menor que como que menos eu escrevo. Como que eu escrevo o domínio de tudo? certo, vamos ver. De modo geral, tu vai pensar assim, em qual domínio é mais restritivo, né? Por exemplo, a coisa para ser maior que 5, ela já tem que ser maior que 3, concorda comigo? Sim. Por exemplo, uma criança que tem mais de 5 anos, ela obviamente tem mais que 3 anos também. Sim. Portanto, na prática, tu vai escrever só esse aqui. Só Tá. isso. Então, tu vai escrever de novo aquela história, né? Peraí, falei besteira. Porque, por exemplo, aqui tu teve x menor que menos 3, né? Só que se tu jogar um Uhum. número menor que menos 3 aqui, vai dar caquinha, vai dar raiz de negativo, né? Uhum. Apesar da parte de baixo poder, o x menos 3, a de cima não pode. Então, assim, ó, o que eu recomendaria para você é fazer aquelas linhas, né? Para pegar as coisas que pode e as que não pode, tá ligado? Então, por exemplo, aqui você tem a partir do 5, daí aqui você tem menos 3,
Certo? Uhum. Então, para a função aqui de cima, a gente só pode número maior que 5, porque qualquer número menor que 5 vai fazer raiz de negativo, não pode. E para essa aqui, tu pode valor maior que 3 e menor que 3. Então, tu tem que pegar a mais restritiva, porque tu precisa pegar a interseção, aquilo que pode nas duas ao mesmo tempo. E a única coisa que pode nas duas ao mesmo tempo são os valores maiores que 5, certo? Uhum. Portanto, a solução aqui é simplesmente de 5 até mais infinito, ok? Ok. Porque, veja, de novo, se tu pegar, apesar da solução aqui te permitir valor menor que menos 3, tudo bem, pode ir na de baixo, mas na de cima não pode, certo? Uhum. Pode Certo. jogar valor, então, né, tu não vai jogar só na parte de baixo alguma coisa, tu vai jogar nos dois, né, quando tu for jogar. Uhum. Então tu não pode jogar nada ali, né, menor que menos 3, por isso que tu tem que sempre pegar a mais restritiva de todas, a mais restritiva era o 5, então 5 até mais infinito, beleza? Beleza. Mais alguma coisa? É, é, no 6, na pergunta 6, Vamos ver. O que tem? é, daí, por exemplo, na A, eu falo que tem uma descontinuidade, ali é -2? Zero. 0? Em y é menos 2, mas tem que falar sempre o domínio. Tá. Então é em 0, né? X igual a 0, Uhum. né? E é só ali que tem descontinuidade. Isso. E daí no B tem uma bolinha flutuando ali. Ali é uma descontinuidade também. Mas o que que quer dizer? Significa que é uma descontinuidade, só que é uma descontinuidade removível. No absolutely Ah, discontinuity, algo assim. sim, sim. A função é definida em x igual a menos 2. Uhum. Então é uma descontinuidade removível, beleza? Você tem que dizer que a função é contínua. Bem, a função é definida, né? Em todos Uhum. os. Como domínio tem mais a ver com a questão da continuidade, tu tem que falar de novo aquela história, né? Todos os reais menos o 2, porque no menos 2 tem aquele problema, né? E no zero também, de certa forma, né? Uhum. Então tu explica isso, beleza? Tá. Tranquilo, né? E o C? O C tem descontinuidade em menos 2, tem descontinuidade em 0, é isso. Onde tiver Ah, buraco é descontinuidade, beleza? beleza. Então tá bom. Então é isso. Acho que foi top. Eu tenho certeza que você vai muito bem amanhã. A minha dica é, antes de dormir, você dê uma lida em tudo que a gente fez, os Sim. exemplos feitos, tudo, para que amanhã você acorde voando, beleza? Beleza. Tudo de Muito bom. Boa obrigada. sorte. Eu que agradeço. Tomara que você vá muito bem. Depois me conta, tá? Tá bom, obrigada. Ah, Valeu.